Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o resultado da noite deste domingo na Vila Belmiro, o empate do Santos com o Internacional por 2-2, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, e também da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o exatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. No final deste vídeo tem mais recado. Meus caros, cansativo, né? Toda hora a gente vem aqui procurar explicação, desculpas, ouvir explicações de o porquê o Santos não vencer jogos, né? Um time que empata muito, perde muito, ganha pouquíssimo, né? Eu sei de todas as dificuldades que o clube enfrenta, sei das dificuldades que o time enfrenta, que o técnico enfrenta, mas de vez em quando é bom seria importante essa maré virar, né? Enfim, chega a ser, como eu disse, cansativo, dá uma desmotivada, né? Tentar ponderar e tentar enxergar alguma coisa positiva nesse momento do Santos. Enfim, o Internacional, que foi o adversário do Santos nesse final de semana, é um time que tem jogadores muito experientes, né? Ao ponto de ter um Paulo Guerreiro no banco, né? E o Santos tinha o Bruno Marques, o Renier, meninos, né? O Balieiro, o Raniel, que está voltando agora, enfim, não tem lá muitas opções, né? Por isso até o treinador ele não tem o direito de errar. Ele não tem o direito de errar. Eu fiz questão depois do jogo de esfriar a cabeça, tomar um banho, jantar e assistir a coletiva para tentar entender o que se passou na cabeça do Diniz. Eu concordo, ele falou na coletiva da perda de jogadores, até você fazer o cara entrar no sistema, ter o entrosamento, que isso é um complicador, é um problema, né? Ele alertou para uma coisa que eu até conversei com o produtor aqui nos bastidores: esses caras que estão chegando, eles vão demorar um pouco para entrar no ritmo, né? Para se encaixar na equipe. Então não é um negócio do dia para a noite. O Batistão, o Tardelli, esse Emiliano Vasquez que parece que está chegando mesmo, mas não dá para aceitar o Santos tomar os gols da forma como tomou de novo, né? Dentro de casa, começou tomando um gol besta em que a defesa parou, né? Aquela linha mal feita e o mercado veio de trás e saiu na cara do João Paulo para fazer 1-0. Aí depois, graças a uma grande atuação do Pirani no primeiro tempo, Pirani foi um jogador, talvez tenham sido os melhores 45 minutos dele. Ele fez primeiro uma jogada ótima pelo lado direito, né, que ele criou uma oportunidade. Depois, numa bola em que o Jean Mota, que não fez uma boa partida, mas que encontrou, talvez na melhor participação do Jean Mota, ele encontrou o Pirani entrando ali pela meia esquerda, e o Pirani foi firme, aguentou a pressão da zaga do Internacional e finalizou para empatar o jogo. E depois, numa bela jogada do Lucas Braga pela esquerda, o Madison, que tem qualidade no jogo aéreo, né? É por isso que se justifica a escalação do Madison. Ele pode até errar eventualmente na defesa, ele erra menos do que o Pará, mas ele tem essa qualidade ofensiva, né? Quase que como um ponta, e é bom no jogo aéreo também, e virou o jogo para o Santos ali. Então o resultado do primeiro tempo foi absolutamente justo, o Santos foi merecedor do resultado, poderia ter ampliado, né? E aí aconteceu aquilo que acontece sempre: no segundo tempo o time morre, né, fisicamente, porque são poucos os jogadores qualificados para a equipe titular. Mas mesmo assim, eu acho que o Diniz ele podia ter feito um pouco diferente, né? Eu até falei para o produtor, falei assim: se não mexer no time, vai tomar o gol, né? E aí, ato contínuo, ele colocou o Balieiro, que trouxe pegada para o meio de campo. Esse meio de campo atual do Santos, ele tem uma característica de toque de bola e tal, mas ele não tem um jogador que morda a defesa adversária, o meio de campo adversário principalmente, né? A defesa não, o meio de campo e o ataque, né? Um jogador que ali técnica e combatividade. Então quando o Balieiro entrou no lugar do Sanches, que já estava, pôs até a mão na coxa, mas parece que não é nada de mais grave, o Sanches já estava com a língua de fora. É o que eu sempre falo, não dá para usar o Sanches todo jogo. Uma hora vai arrebentar, entendeu?
E aí o Balieiro deu essa equilibrada no meio de campo, o Santos parou de tomar tanta pressão, né? A pressão diminuiu um pouco. Conseguiu até conectar uns contra-ataques. O problema é que o Diniz, nas duas substituições únicas que ele fez, ele podia ter feito mais, né? Ele errou. Ele errou. Eu ouvi a coletiva, ele disse que colocou o Bruno Marques porque sabia que o time ia jogar com bola alta. Bola longa, perdão. E precisava de um jogador alto para fazer o pivô e para prender essa bola na frente. Mas assim, na boa, o Bruno Marques, ele é um jogador, assim, ele não tem técnica, ele é um jogador sem técnica. Ele é um jogador para quando o adversário, por exemplo, está todo trancado e você precisa do jogo aéreo. É para isso que ele tem que entrar na equipe. E não quando o Santos está tomando pressão, ele puxar o contra-ataque. Não é para ele esse tipo de jogo, né? Ele se embanana todo com a bola, coitadinho. Ele tropeça na bola. O futebol dele, lembra que eu brinquei outro dia que é futebol, não é handball? Ele especificamente é um jogador de handball, cabeça na bola, né? Você tem que ter o time, o adversário fechado para ele subir de cabeça e tentar lá fazer os golzinhos dele com a altura que ele tem, com a estatura que ele tem. Então, apesar da explicação do Diniz, não colou para mim. Não colou, ele tinha que ter posto alguém ali para puxar o contra-ataque com velocidade, com habilidade, para tentar matar o jogo. E ele tinha opções. E não precisava nem ser o Raniel, né? Que foi até o tema da pergunta, acho que do meu amigo Bruno Gutierrez, né? Era jogo talvez até para o Renier, né? Que é um jogador de velocidade, mas que até chegou a ser testado como centroavante, como um falso 9, né? Um atacante de ponta fazendo papel de mais para o meio, acho que foi com o Ariel Holan que ele jogou assim uma vez, ou o Ângelo, né? Justamente para isso, porque o Inter estava saindo, tirou defensores, botou o Edenilson na lateral, e o Santos não tinha velocidade para contra-atacar, e teve espaço, teve oportunidade de matar o jogo no segundo tempo e não fez. Então assim, não concordo com a ideia do Diniz, desde que o futebol é futebol, quando você está tomando pressão, isso faz tempo, você põe alguém de velocidade para puxar o contra-ataque, e não o centroavante para escorar a bola para um time que está arreado fisicamente. Ele escora a bola, dá um passe para quem? Para o Lucas Braga, que foi um dos que falhou no segundo gol do Internacional, né? Porque o cara faz aquele trabalho, ele ataca e defende, tem uma hora que o cara não aguenta, né? Porque a tal da história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E furou, né? Furou logo com o gol do tal do Yuri Alberto, né? Para a gente não perder o hábito de tomar gol de ex-jogador, né? Logo de quem, né? Veio dar uma entrevistinha meio mequetrefe, devo tudo aqui, foi aqui que eu comecei, coisa e tal. Né? Eu me lembro muito bem que o empresário dele, na época de renovar o contrato, falou assim, não, ele precisa de uma sequência de jogos, se ele tiver uma sequência de jogos, ele renova. Aí teve uma sequência de jogos e inventou moda para ir embora do clube, né? Mas enfim, era um jogo que dava para o Santos ter ganho. O Diniz tinha que ter mexido mais no time, ele tinha que ter... mas se tira o Lucas Braga, você não tinha aquela opção, né, dele voltar para marcar, porque foi nas costas, ele estava acompanhando o Edenilson na hora que saiu o gol, tudo bem, mas se você põe o Ângelo no time, lá abertão na esquerda, em cima do Edenilson, quem sabe o Edenilson não descesse. O futebol é um jogo de xadrez muitas vezes. Às vezes você tem que pensar, olha, eu posso tomar um gol assim, mas se eu ficar com um cara lá na frente com uma outra qualidade, eu posso resolver a partida. Então, podia ter entrado o Renier e podia ter entrado o Ângelo. Podia ter saído o Lucas Braga, que já estava cansado, e podia ter saído, não ter entrado o Bruno Marques, né? Sei lá, o Jean Mota podia ter saído, podia ter colocado o Ivonei também junto com o Balieiro. Por que morre sempre com duas substituições? O time está arriado fisicamente. Eu sei que não são jogadores assim prontos, mas pelo menos os caras estão descansados. A prova está quando entrou o Balieiro, o time deu uma melhorada, parou de tomar aquela pressão desgraçada que estava tomando. Só que tomou um gol de novo com uma bola longa, porque ninguém combateu o cara que lançou a bola. No meio da defesa do Santos, entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, mas o lateral esquerdo, o Felipe Jonathan, que está sendo muito criticado,
ele estava marcando um cara na frente. Quem tem que acompanhar o lateral é o ponta. No caso, o Lucas Braga, né? Ele aponta. E ele disse depois, durante o jogo, não era meu jogador. É a mesma coisa, quando sobe um zagueiro para fazer um gol de cabeça, não é o outro zagueiro que tem que estar marcando o zagueiro adversário, é o atacante. São as coisas meio óbvias no futebol, que a gente está cansado de saber, né? Então, assim, é aquilo, é uma soma de erro do treinador, é o mesmo filme todo jogo. É uma soma de decisões equivocadas do treinador. O próprio Felipe Jonathan não precisava ter terminado a partida, né? Pelo desgaste natural, podia ter posto o Moraes também. Então o Diniz insiste com essas coisas. E a falta de qualidade, a falta de desenvolvimento para alguns atletas, né? O Pirani, por exemplo, que muitos adoram meter o pau, fez uma ótima partida. E vai melhorar porque é jovem, vai aprender, né? Enfim, mas repito, era um jogo que dava para o Santos ter ganho. Se não tivesse ficado se defendendo o tempo todo e se tivesse criado oportunidade de contra-atacar com mais eficácia, né? Contra-ataque, bola no chão, velocidade, defesa dos caras abrindo, os caras vindo para cima. E a gente não aproveitou. E perdemos 2 pontos dentro da Vila Belmiro. O Santos tomou um gol aos 43 do segundo tempo, né? Também já nem sei se não era melhor, né, a essa altura, aí já colocar um terceiro zagueiro mesmo no time, o Robson, né, no finalzinho, porque o Santos estava indo para 6º lugar, meus caros. Quando terminou o jogo, o Santos estava em 11º. O Santos ia pular na tabela para o 6º lugar, deu de presente essa posição para o Corinthians. Então, assim, realmente é muito difícil o momento do Santos. Os jogadores estão chegando, eu sei, mas até encaixar todo mundo, o Santos agora tem 22 pontos, é metade da meta, que é 45. Então, o Cuiabá, que a gente estava achando que era o adversário menos complicado, ganhou do Palmeiras fora de casa hoje, né? Então vocês vejam, tem o Flamengo no próximo final de semana e o Cuiabá na última rodada. Do jeito que está, o Santos, se empatar mais 2, está dentro da meta. Só que tem que melhorar no segundo turno. O que a gente imagina que vai acontecer quando tiver Tardelli, Marinho, Batistão, Jobson talvez para fazer um papel ali no meio de campo, né? Esse Emiliano Vasquez que estão falando que pode chegar também, mais um zagueiro, né? O Kaique de volta depois da lesão, então você vai ter mais opções. Só que, entendo mais opções, o Diniz tem que saber usar, né? Por exemplo, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense, ele não vai ter o Camacho, mas ele vai ter a volta do Marcos Guilherme. E o Marcos Leonardo, apesar do gol que ele perdeu e que eu xinguei ele pra caramba aqui em casa, xinguei muito, porque não dá pra perder um gol daquele, viu, menino? Vou te falar, eu sei que você é novo, que você tá aprendendo, que você brigou pra caramba, gostei da atuação do Marcos Leonardo, mas não pode perder um gol daquele, mas de jeito nenhum, centroavante. Não pode perder gol daquele jeito, né? Quando estava 1-0, estava 1-0 ainda, ou 0-0, nem me lembro. Então percebam, o time tem os erros do treinador, todo treinador comete erro, mas o Diniz, ele também comete os dele, e os jogadores têm que tomar decisões corretas dentro de campo, né? E o elenco precisa melhorar, aparentemente está melhorando, vamos ver se vai dar tempo. Eu já começo a concordar com alguns aí que não sei se é bom negócio seguir na Copa do Brasil, porque alguém me falou no Esporte em Destaque essa semana que o trabalho do Diniz no São Paulo só deu uma melhorada depois que ele foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porque ele teve tempo para treinar, né? Se a gente vai com o Diniz até o final do ano, se não vai trocar de treinador, é fundamental que ele possa treinar o time. Ele não consegue treinar o time com as ideias que ele tem, algumas bastante complexas. Se não treinar o time, não adianta. Se não descansar o elenco curto que o Santos tem, é um problema também. Então, a gente está num compasso de espera. A gente entra em campo torcendo para que o melhor aconteça, que o VAR não nos prejudique, que faça o certo. Aliás, a arbitragem foi uma porcaria hoje, e eu não sei se eu reclamo ou se eu agradeço, porque o Wagner Palha era para ter sido expulso, né? E pelo segundo lance foi uma bobagem, mas o primeiro, aquele negócio de agarrar, eu não sei o que o jogador pensa, para que foi agarrar, dar um abraço no Yuri Alberto, não estava com saudade dele do tempo da base? Pô, não toma cartão desse jeito, meu. Lance no meio de campo.
agarrou o cara de tudo quanto foi jeito, tomou um cartão besta ali. E se o juiz quisesse, se ele não fosse muito ruim, ele tinha sido expulso. E aí muda de figura porque em o Santos tendo uma expulsão antes do Internacional, acho que o Inter pode reclamar mais que o Santos, porque por causa da entrada do mercado depois no Marcos Leonardo. Muda completamente de figura. Talvez o Diniz tivesse que mexer no time, talvez aquela falta não saísse, e o árbitro depois compensou, porque a entrada do tal do mercado foi violentíssima, ele podia ter quebrado a perna do Marcos Leonardo, né? E ele compensou o lance do Wagner Palha. E aí no final aquele gol do jeito que foi lá, no meio da nossa defesa, a bola esticada, sem ser combatida, com o Felipe Jonathan marcando na entrada da área, o Lucas Braga tentando acompanhar, mas também o cara morre, né? Porque ele faz isso o jogo inteiro. E acontece o que aconteceu. Uma pena mesmo, uma pena, porque o Santos fez um bom primeiro tempo, fazia contra um adversário muito forte, um adversário muito melhor do que o Libertad, né? O Santos fez um bom primeiro tempo, teve alguns destaques individuais, mas aí no segundo tempo o time foi se retraindo, se defendendo, e o técnico, vendo o time morrendo fisicamente, não mexeu, e quando mexeu errado. É o que temos para hoje, meus caros. Vamos ver se com os reforços aí ele melhora. Com o tempo ele melhora contra o Atlético Paranaense. Eu nem sei se o Atlético Paranaense que perdeu para o Corinthians nesse final de semana usou o time titular lá na Arena da Baixada, não sei se usou. Aí depois desse jogo vai ter uma pausa, né? Vai ter uma pausa. Aí tem o jogo do Flamengo e depois tem uma pausa de uma semana. Não é na sequência, porque tem jogo da seleção, não sei o quê. Aí vai ter uma semana para o jogo contra o Cuiabá. E depois começa o segundo turno com o Bahia aqui na Vila e tal, e vira o confronto direto, porque o Bahia está na parte de baixo da tabela, e assim a gente vai fazendo conta nessa matemática maluca do campeonato, torcendo para que os jogadores que estão chegando ajudem e que o ano acabe logo, porque nossa vida deve melhorar no ano que vem, com jogadores, com dívidas pagas, algumas delas, e com uma reavaliação sobre o trabalho do Fernando Diniz. Produtor, tempo? 17. Muito bem. Então vou fechando este vídeo do canal 10, meus caros. Já falei aqui em nome de Isatec Informática, falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308, que eu trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Então é isso. Nesta segunda-feira tem o Esporte em Destaque, 11h30 da manhã, pela Boc News TV. Estarei lá com o Leandro Maia, o Vanderlei Corrêa estará conosco também, passar os lances da partida, quem sabe um trecho da coletiva do Diniz, refletir e pensar e ver se vai ter a confirmação do Diego Tardelli, né? Ele já postou uma foto no Instagram, né? Ele acho que no avião, né, produtor? E é um todinho assim, né? Que é a marca registrada dele no Santos e coisa e tal, aquela história que ele foi dispensado da base porque roubou um todinho do alojamento e tal. Tá vindo aí com 36 anos. O próprio Diniz meio que já confirmou, não confirmaram oficialmente, mas ele meio que confirmou na coletiva. Não se falou mais dos outros jogadores, do Vasquez e até do Gaetan, né? O meia, né? Então, isso ainda está meio que em compasso de espera. Mas esses dois atacantes aí estão chegando. O Batistão ainda precisa regularizar documentação. Se não chegar até terça-feira, ele não pode ser inscrito nessa fase da Copa do Brasil. Não deve jogar na quarta, mas pelo menos para o jogo de volta poderia ser uma opção. Mas precisa vir lá o documento dele para ele ser liberado totalmente. Então vamos aguardar, quarta-feira ter o jogo da Copa do Brasil, não sei o que esperar sobre essa partida. Na quarta eu falo sobre isso, no pré-jogo na terça, na quarta no Esporte de Destaque falo também, mas sinceramente não sei o que esperar. Sei que o Santos ganhe lá de 2-3-0, aí tudo bem, mas se não, se perder, empatar, sei lá o que é. Hoje a Copa do Brasil é aquela coisa, vale um dinheiro danado. O Santos é que nem aquele, né? O cara pode ganhar num sorteio, numa rifa, ele pode ganhar uma Ferrari. E ele não tem dinheiro para botar gasolina no carro. É isso. Fecho assim, portanto, este vídeo do Canal 10, agradecendo a sua audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui nesta segunda-feira. Nos reencontramos. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.